O insustentável peso da lembrança. Nossos corpos são textos que conduzem as memórias. Portanto, lembrar é nada menos que reencarnar. Kate Cannon. O interesse científico pelo trauma tem variado bastante ao longo dos últimos 150 anos. A morte de Charcot, em 1893, e a ênfase de Freud em atribuir a origem do sofrimento mental a conflitos internos, defesas e instintos, explicam apenas parcialmente a gradual perda de interesse sobre o assunto pela corrente dominante da medicina. A psicanálise ganhou rápida popularidade. Em 1911, um psiquiatra de Boston, Morton Prince, que estudara com William James e Pierre Janet, queixou-se de que aqueles que se interessavam pelos efeitos do trauma eram como mariscos carregados pela maré crescente no porto de Boston. Esse descaso, porém, não durou mais do que alguns anos, pois a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, mais uma vez confrontou a medicina e a psicologia com centenas de milhares de homens portadores de bizarros sintomas psicológicos, problemas médicos inexplicados e perda de memória. Uma nova tecnologia, o cinema, permitiu filmar esses soldados, e hoje os vemos no YouTube com posturas físicas esquisitas, falas estranhas, expressões aterrorizadas e tiques. A expressão física corporalizada do trauma. Uma imagem que se acha inscrita ao mesmo tempo na mente, em imagens e palavras interiores, como também no corpo. No começo do conflito, os britânicos criaram o diagnóstico de Shell Shock, que conferia a veteranos de guerra direito a tratamento e pensão por invalidez. O diagnóstico alternativo era neurastenia, que lhes autorizava o tratamento, mas não lhes pagava pensão. A opção por um ou outro ficava a critério do médico. Mais de 1 milhão de soldados britânicos serviram na frente ocidental. Só nas primeiras horas de 1º de julho de 1916, na Batalha do Somme, o exército britânico sofreu 57.470 baixas, entre as quais 19.240 mortos, o dia mais sangrento de sua história. A respeito do comandante desses homens, o marechal de campo Douglas Haig, cuja estátua hoje domina Whitehall, em Londres, rua que um dia foi o centro do Império Britânico, o historiador John Keegan diz: nem em sua postura pública, nem em seus diários privados, percebia-se ou percebe-se sombra de preocupação com o sofrimento humano. No Somme, ele mandara a flor da juventude britânica para a morte ou a mutilação. Com o prosseguimento da guerra, a ciência das forças combatentes viu-se cada vez mais minada pelo shell shock. Dividido entre levar a sério o sofrimento dos soldados e buscar a vitória sobre os alemães, em junho de 1917, o Estado-Maior britânico baixou a Ordem Geral 2384, que declarava: em nenhuma circunstância a expressão shell shock será usada verbalmente ou constará de qualquer informe regimental ou de outra natureza sobre baixas, ou de qualquer documento oriundo de hospital ou outra fonte médica. Todos os soldados com problemas psiquiátricos deveriam receber um único diagnóstico, o de NYDN, acrônimo em inglês para ainda sem diagnóstico nervoso, Not Yet Diagnosed Nervous. Em novembro de 1917, o Estado-Maior não autorizou o médico Charles Samuel Myers, que visitara 4 hospitais de campanha, a submeter ao British Medical Journal um artigo sobre o shell shock. Os alemães eram mais rigorosos ainda e tratavam o transtorno como um defeito de caráter, a ser controlado por meio de vários tratamentos dolorosos, entre os quais eletrochoque. Em 1922, o governo britânico publicou o relatório Southborough, que visava coibir o diagnóstico de shell shock em guerras futuras e, assim, evitar novos pedidos de pensão.
O documento propunha o expurgo da expressão em todas as publicações oficiais e insistia em não classificar esses casos como baixa de batalha, da mesma forma que um mal-estar ou uma doença não são assim considerados. Na visão oficial, soldados bem treinados e corretamente comandados não sofreriam de shell shock. Aqueles que haviam sucumbido ao transtorno eram indisciplinados e refratários. Embora a tempestade política a respeito da legitimidade do shell shock prosseguisse ainda por muitos anos, textos sobre a melhor forma de tratamento desapareceram das revistas e livros científicos. Também nos Estados Unidos, a sorte dos veteranos se viu cercada de problemas. Em 1918, ao retornarem da França e de Flandres, eles foram saudados como heróis, como os que tempos depois voltaram do Iraque e do Afeganistão. Em 1924, o Congresso aprovou um projeto que lhes concederia um bônus de $1,25 por dia, servido em além-mar, porém o pagamento foi adiado para 1945. Em 1932, o país estava mergulhado na Grande Depressão e, em maio daquele ano, cerca de 15 mil veteranos desempregados e sem dinheiro acamparam no Mall, em Washington, D.C., exigindo o pagamento imediato do bônus. Por 62 votos a 18, o Senado derrotou o projeto que determinava o desembolso. Um mês depois, o presidente Hoover ordenou ao exército que retirasse os homens do acampamento. As tropas, apoiadas por 6 tanques, eram comandadas pelo general Douglas MacArthur, chefe do Estado-Maior do Exército. O major Dwight D. Eisenhower atuava como intermediário com a polícia de Washington, e o major George Patton estava no comando da cavalaria. Soldados com baionetas caladas investiram contra a multidão de veteranos, utilizando também bombas de gás lacrimogênio. Na manhã seguinte, o mall estava deserto e o acampamento em chamas. Aqueles homens jamais receberam suas pensões. Enquanto a política e a medicina davam as costas para os veteranos, os horrores da guerra eram registrados pela literatura e pelas artes plásticas. Em Nada de Novo no Front, romance sobre as experiências de guerra de soldados no campo de batalha, do escritor alemão Erich Maria Remarque, o protagonista, Paul Belmer, falou por toda uma geração. Estou ciente de que, sem me dar conta disso, perdi meus sentimentos. Não faço mais parte daqui, vivo em outro mundo. Prefiro ser deixado a sós, sem que ninguém me perturbe. As pessoas falam demais, não consigo entendê-las. Só se ocupam de superficialidades. Publicado em 1929, o romance logo se tornou um best-seller internacional. A versão cinematográfica, rodada em Hollywood, 1930, ganhou o Oscar de melhor filme. Quando Hitler assumiu o poder anos depois, porém, Nada de Novo no Front foi um dos primeiros livros degenerados que os nazistas queimaram em praça pública, diante da Universidade Humboldt, em Berlim. Evidentemente, informações a respeito dos devastadores resultados da guerra sobre a mente dos soldados prejudicaria o mergulho dos nazistas em outra rodada de insanidade. Negar as consequências do trauma pode esgarçar seriamente o tecido social. A recusa a encarar os danos causados pela guerra e a intolerância em relação à fraqueza tiveram um papel crucial na ascensão do fascismo e do militarismo em todo o mundo na década de 1930. As abusivas reparações de guerra impostas pelo Tratado de Versalhes humilharam ainda mais uma Alemanha afundada em mil problemas. A sociedade alemã, por sua vez, tratou sem piedade os próprios veteranos traumatizados, vistos como criaturas inferiores. Essa cascata de humilhações dos indefesos preparou o terreno para a suprema degradação dos direitos humanos no regime nazista. A justificativa moral para que os fortes subjugassem os inferiores, fundamento lógico da guerra que viria. A nova face do trauma. A irrupção da Segunda Guerra Mundial induziu Charles Samuel Myers e o psiquiatra americano Abram Gardner
a publicarem os relatos do trabalho que fizeram com soldados e veteranos durante a Primeira Guerra. Shell Shock in France, 1914 a 1918, 1940, e Traumatic Neuroses of War, 1941, serviram como principais guias para os psiquiatras que tratavam, no novo conflito, os soldados com neuroses de guerra. O esforço de guerra americano foi prodigioso, e os avanços na psiquiatria na linha de frente refletiam esse empenho. Aqui também o YouTube oferece uma janela direta para o passado. O documentário de John Huston, Let There Be Light, Faça-se a Luz, 1946, mostra o principal tratamento para as neuroses de guerra na época, a hipnose. No filme de Huston, rodado quando ele servia no Corpo de Sinaleiros do Exército, os médicos ainda são paternais e os pacientes, jovens aterrorizados. Contudo, eles expressam seus traumas de maneira diferente. Enquanto os soldados da Primeira Guerra Mundial se debatem, têm tiques faciais e desmoronam com o corpo paralisado, a geração seguinte conversa e se encolhe. Os corpos ainda guardam as marcas, o estômago revirado, o coração disparado e, sobretudo, o pânico. Entretanto, o trauma não afetou apenas o corpo. O estado de transe induzido pela hipnose lhes possibilitou encontrar palavras para expressar o que o medo não os deixava recordar. O horror que sentiam, a culpa do sobrevivente, as lealdades conflitantes. Também me dei conta de que aqueles soldados pareciam esconder muito mais a raiva e a hostilidade do que os veteranos mais jovens com os quais eu trabalhara. A cultura molda a expressão do estresse traumático. A feminista Germaine Greer escreveu a respeito do tratamento do transtorno de estresse pós-traumático do pai depois da Segunda Guerra Mundial. Quando os médicos militares examinavam homens que apresentavam perturbações graves, quase sempre localizavam a causa fundamental em experiências anteriores à guerra. Os homens doentes não eram guerreiros de primeira categoria. A ideia dos militares é que não é a guerra que torna os homens doentes, mas que homens doentes não podem lutar em guerras. Parece improvável que os médicos tenham prestado alguma ajuda a esse homem, mas o esforço de Germaine em entender o sofrimento do pai, sem dúvida ajudou na análise da dominação sexual em todas as deploráveis manifestações de estupro, incesto e violência doméstica. Quando trabalhei na administração de veteranos, uma coisa me intrigava. A grande maioria dos pacientes no serviço de psiquiatria era formada de jovens veteranos do Vietnã, que haviam dado baixa pouco tempo antes, enquanto os corredores e elevadores que levavam aos departamentos médicos viviam cheios de homens de idade. Curioso em relação a essa disparidade, em 1983, fiz um levantamento sobre os veteranos da Segunda Guerra Mundial nas clínicas médicas. Segundo as escalas de classificação que eu administrava, a grande maioria era formada por vítimas de transtorno de estresse pós-traumático, porém o tratamento era focado em queixas médicas, não psiquiátricas. O sofrimento desses veteranos se manifestava com dores no estômago e no peito, não em pesadelos e fúria, que, segundo minha pesquisa, eles também apresentavam. Médicos dão forma à maneira como seus pacientes comunicam o sofrimento. Se um sujeito se queixa de pesadelos tenebrosos e o médico pede uma radiografia de tórax, ele entende que receberá melhor tratamento caso se concentre em seus problemas físicos. Tal como meus parentes que lutaram ou foram capturados na Segunda Guerra Mundial, a maioria desses homens mostrava uma relutância extrema em narrar suas experiências. Meu palpite era que nem eles nem seus médicos queriam se lembrar da guerra. Contudo, as autoridades militares e civis voltaram da Segunda Guerra Mundial com importantes lições que a geração anterior não havia percebido. Depois da derrota da Alemanha nazista e do Japão imperial, os Estados Unidos ajudaram a reconstruir a Europa por meio do Plano Marshall, que lançou os alicerces econômicos dos 50 anos seguintes de relativa paz. Nos Estados Unidos, a Lei de Reajuste dos Militares de 1944
proporcionou a milhões de veteranos educação e financiamento para a aquisição de casa própria, o que promoveu o bem-estar econômico geral e criou uma classe média ampla e instruída. As Forças Armadas lideraram o campo da integração racial e a busca de oportunidades. A AV construiu hospitais em todo o país para proporcionar assistência médica aos veteranos. Todavia, apesar de toda essa atenção aos veteranos, as cicatrizes psicológicas das guerras não foram reconhecidas e as neuroses traumáticas sumiram por completo da nomenclatura psiquiátrica oficial. O último livro científico sobre trauma de combate depois da Segunda Guerra Mundial foi publicado em 1947. A redescoberta do trauma. Como já disse, quando comecei a trabalhar com veteranos do Vietnã, não havia um só livro sobre trauma de combate na biblioteca da AV, mas a Guerra do Vietnã deu origem a numerosos estudos, a criação de organizações acadêmicas e a inclusão de um diagnóstico de trauma, o transtorno de estresse pós-traumático, no DSM. Ao mesmo tempo, explodiu o interesse do público pelo assunto. Em 1974, o Comprehensive Textbook of Psychiatry, Manual Completo de Psiquiatria, de Friedman e Kaplan, afirmava que o incesto era raríssimo e seu índice de ocorrência não ultrapassa um caso para cada grupo de 1.100.000 pessoas. Como apontei no capítulo 2, esse conceituado compêndio louvava então os possíveis benefícios do incesto. Essa atividade incestuosa reduz a chance de psicose por parte da paciente e permite um melhor ajuste ao mundo externo. A experiência não agravou em nada o estado da grande maioria delas. O crescimento do movimento feminista e a percepção do trauma em veteranos que voltavam do Vietnã revelaram o absurdo dessas afirmativas ao estimular dezenas de milhares de vítimas de abuso sexual infantil, violência doméstica e estupro a compartilhar suas experiências. Formaram-se grupos de conscientização e de vítimas e vários livros de sucesso, entre os quais Courage to Heal, Coragem para se curar, de 1988, de Ellen Bass e Laura Davis, best-seller de autoajuda destinado a vítimas de incesto, e Trauma and Recovery, Trauma e Recuperação, de 1992, de Judith Herman, examinaram com fartura de detalhes os estágios de tratamento e recuperação. Acautelado pelos exemplos da história, comecei a me perguntar se não estaríamos às vésperas de outra negação da realidade do trauma, como em 1895, 1917 e 1947. E o que eu temia aconteceu. No início da década de 1990, começaram a surgir em muitos jornais e revistas de prestígio, nos Estados Unidos e na Europa, artigos a respeito de uma suposta síndrome da falsa memória que levaria pacientes psiquiátricos a forjar, com muitos pormenores, falsas lembranças de abuso sexual, que antes de ser recuperadas, teriam estado reprimidas durante muitos anos. O que saltava aos olhos nesses artigos era a certeza com que se declarava não haver nenhum indício de que as pessoas lembram do trauma de modo diferente de como lembram de fatos corriqueiros. Recordo com clareza o telefonema que recebi de uma conhecida revista semanal de Londres. Pretendiam publicar um artigo sobre a lembrança traumática na edição seguinte, e o jornalista me perguntou se eu queria fazer algum comentário sobre o assunto. Entusiasmado, respondi que a perda de memória de eventos traumáticos tinha sido estudada pela primeira vez na Inglaterra, mais de um século antes. Falei do trabalho de John Erik Erikson e Frederick Myers sobre acidentes ferroviários nas décadas de 1860 e 1870, e dos amplos estudos de Charles Samuel Myers e W. H. R. Rivers, com soldados da Primeira Guerra Mundial que apresentavam problemas de memória. Sugeri ainda que consultasse um artigo publicado na revista e Lancet em 1944 sobre a retirada de todo o exército britânico das praias de Dunkerque em 1940.
Depois da evacuação, mais de 10% dos soldados manifestaram grave perda de memória. Na semana seguinte, a revista informava a seus leitores que não havia qualquer prova de que às vezes as pessoas perdiam, em todo ou em parte, a memória de fatos traumáticos. A questão da lembrança retardada do trauma não era particularmente controversa quando esse fenômeno foi descrito pela primeira vez por Myers e Gardner em seus livros sobre neuroses de combate na Primeira Guerra Mundial. Uma grave perda de memória foi observada depois da retirada de Dunkerque, assim como quando escrevi sobre veteranos do Vietnã ou a respeito da sobrevivente do incêndio da boate Coconut Grove. No entanto, na década de 1980 e começo da década de 1990, problemas de memória análogos passaram a ser documentados em mulheres e crianças no contexto de abuso doméstico. Os esforços das vítimas para buscar a condenação dos supostos perpetradores desses abusos transferiram a questão, até então restrita à ciência, para o campo da política e do direito. Foi nesse contexto que vieram à tona os escândalos de pedofilia na Igreja Católica, responsáveis por transformar tribunais de muitos estados americanos e mais tarde da Europa e da Austrália em arenas onde especialistas em memória se digladiavam. Peritos que depunham a favor da Igreja alegavam que as lembranças de abuso sexual na infância eram, na melhor das hipóteses, duvidosas, e que as queixas das supostas vítimas provavelmente resultavam de falsas lembranças implantadas em suas mentes por terapeutas muito complacentes, crédulos ou movidos por interesses próprios. Naquele período, examinei mais de 50 adultos que, tal como Julian, lembravam de ter sido molestados por padres. As afirmações dessas pessoas foram rejeitadas em cerca de metade dos casos. A ciência da lembrança reprimida. Centenas de estudos científicos, publicados ao longo de bem mais de um século, documentam que, na verdade, a lembrança do trauma pode ser reprimida, mas volta a orar anos ou décadas depois. A perda de memória foi relatada no caso de pessoas que passaram por desastres naturais, acidentes, trauma de guerra, sequestro, tortura, campos de concentração ou abuso físico e sexual. A perda total de memória é mais comum em casos de abuso sexual infantil, com uma incidência que varia de 19% a 38%. Essa questão não é particularmente controversa. Já em 1980, o DSM admitia nos critérios de diagnóstico de amnésia dissociativa a perda de memória de eventos traumáticos, incapacidade de recordar informações pessoais importantes, em geral de natureza traumática ou estressante, numa amplitude grande demais para ser explicada por esquecimento normal. A perda de memória faz parte dos critérios para transtorno de estresse pós-traumático, desde a criação do diagnóstico. Um interessantíssimo estudo sobre a repressão da lembrança foi iniciado por Linda Meyer Williams no começo da década de 1970, quando fazia pós-graduação em Sociologia na Universidade da Pensilvânia. Williams entrevistou 206 meninas, de 10 a 12 anos, que tinham dado entrada no pronto-socorro depois de serem vítimas de abuso sexual. Os arquivos médicos do hospital ainda conservam seus exames laboratoriais, assim como as entrevistas com as crianças e seus pais. 17 anos depois, ela conseguiu localizar 136 daquelas meninas, com as quais fez extensas entrevistas de controle. Mais de um terço delas, 38%, não se lembrava do abuso documentado nos prontuários, enquanto 15, 12%, disseram que nunca haviam sofrido abusos na infância. Mais de 2/3, 68%, relataram outros incidentes de abuso sexual quando meninas. As mulheres com mais probabilidade de esquecer o abuso eram as mais novas na época do ocorrido, ou as que tinham sido molestadas por algum conhecido. O estudo também examinou até que ponto as lembranças recuperadas eram dignas de crédito. Uma em cada 10 mulheres, 16% das que recordavam o abuso,
relatou tê-lo esquecido em algum momento, porém mais tarde o recordou. Comparadas às mulheres que sempre se lembraram do incidente, as que o haviam esquecido em algum período eram as mais novas na época do abuso e tinham menos probabilidade de receberem apoio das mães. Linda Williams determinou também que as lembranças recuperadas eram quase tão precisas quanto as que nunca haviam sido perdidas. As recordações de todas as mulheres eram corretas em relação aos fatos centrais do abuso, mas nenhum relato repetia todos os detalhes documentados nos prontuários. As descobertas de Linda Williams são corroboradas por pesquisas recentes de neurocientistas, segundo as quais, em geral, as reminiscências recuperadas retornam ao banco de memórias, com modificações. Enquanto uma lembrança está inacessível, a mente não tem como alterá-la. Não obstante, assim que uma história começa a ser contada, sobretudo quando é contada repetidas vezes, ela se altera, o próprio ato de contar muda a narrativa. A mente não pode deixar de dar sentido ao que sabe, e o sentido que damos à nossa vida altera os fatos que recordamos e como os lembramos. Em vista de tantas comprovações de que o trauma pode ser esquecido, mas a orar anos depois, por que quase 100 neurocientistas respeitáveis de diversos países deram todo o apoio ao recurso de revisão criminal para anular a condenação do padre Shanley, alegando que a ideia de lembranças reprimidas se fundamentava em ciência espúria? Como a perda de memória e a rememoração retardada de experiências traumáticas nunca haviam sido documentadas em laboratório, alguns cientistas cognitivos negaram com obstinação que esses fenômenos existissem ou que lembranças traumáticas recuperadas pudessem ser corretas. Entretanto, o que médicos veem em prontos socorros, pavilhões psiquiátricos e campos de batalha difere bastante do que cientistas observam em laboratórios protegidos e organizados. Vejamos, por exemplo, a situação conhecida como perder-se no shopping center. Pesquisadores já demonstraram ser relativamente fácil implantar lembranças de fatos que nunca ocorreram, como ter se perdido num shopping quando criança. Cerca de 25% das pessoas nesses estudos mais tarde se lembram de ficarem assustadas e chegam a narrar detalhes do episódio, mas essas rememorações nem chegam perto do terror visceral que sentiria uma criança realmente perdida. Outra linha de pesquisa documentou o potencial de falha do testemunho ocular. Os pesquisadores mostravam às pessoas o vídeo de um carro trafegando numa rua e depois lhes perguntavam se haviam visto uma placa indicando parada obrigatória ou um sinal de trânsito. Crianças eram perguntadas sobre o que estava vestindo um homem que havia visitado a sala de aula. Outros experimentos de testemunho ocular demonstraram que as perguntas feitas a testemunhas eram capazes de modificar o que elas afirmavam recordar. Esses estudos foram importantes para questionar muitos procedimentos em distritos policiais e tribunais, mas eram de pouca relevância para a lembrança traumática. O problema fundamental é o seguinte: situações que acontecem em laboratório não podem ser consideradas equivalentes àquelas que provocaram as lembranças traumáticas. O terror e a inevitabilidade associados ao transtorno de estresse pós-traumático não podem ser reproduzidos em tal ambiente. É possível estudar em laboratório os efeitos de traumas já existentes, como fizemos em nossos estudos roteirizados de flashbacks, mas a marca original do trauma não pode ser gravada ali. O Dr. Roger Pittman promoveu em Harvard um experimento com estudantes universitários. Após terem assistido ao filme As Faces da Morte, com cenas de mortes violentas e execuções tiradas de cinejornais, filme hoje proibido em grande número de instituições e países, pois mostra o máximo de violência admitido por qualquer órgão de classificação, os espectadores voluntários recrutados por Pittman não apresentaram sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Quem desejar estudar a lembrança traumática terá de estudar as memórias de pessoas realmente traumatizadas. Curiosamente, assim que diminuiu o clima de emoção e a lucratividade dos depoimentos em juízo,
a controvérsia científica também desapareceu, e os clínicos voltaram a cuidar dos estragos causados pela lembrança traumática. Lembrança normal versus lembrança traumática. Em 1994, eu participei de um grupo de colegas do Hospital Geral de Massachusetts, que decidiu empreender um estudo sistemático comparando recordações das pessoas sobre experiências tanto agradáveis quanto horrendas. Espalhamos em jornais de bairro, lavanderias automáticas e quadros de avisos de grêmios estudantis, anúncios que diziam: "Você já passou por alguma experiência terrível que não consegue esquecer? Ligue 727 550. Pagamos $10 por sua participação." Em resposta ao primeiro anúncio, apareceram 76 voluntários. Depois de nos apresentarmos, fizemos a seguinte pergunta a cada um: pode nos falar de um acontecimento que, em sua opinião, sempre será lembrado, mas que não foi traumático? Uma das voluntárias sorriu e respondeu: o nascimento de minha filha. Outros mencionaram o dia do casamento, jogar num time campeão ou ter sido o orador da turma do colégio. A seguir, pedimos que se concentrassem em detalhes sensoriais específicos desses acontecimentos, como, por exemplo, já aconteceu de você estar em algum lugar e, de repente, ter uma imagem vívida da aparência de seu marido no dia do casamento? As respostas foram sempre negativas. Uma das perguntas provocou olhares atravessados. Como você se lembra do contato com o corpo de seu marido na noite de núpcias? Continuamos. Você recorda com precisão o discurso que fez na formatura? Já teve sensações intensas ao lembrar do nascimento de seu primeiro filho? As respostas foram todas negativas. Perguntamos então sobre os traumas que os participantes tinham trazido para o estudo. Muitos eram estupros. Você se lembra-se às vezes do cheiro de seu estuprador? Você às vezes tem as mesmas sensações físicas do momento em que foi estuprada? Tais perguntas desencadeavam fortes reações emocionais. Por isso não consigo mais ir a festas. O cheiro de álcool no hálito de alguém me dá a sensação de que meu corpo está sendo violentado outra vez. Ou não consigo mais fazer sexo com meu marido, pois, se ele me toca de determinado jeito, é como se eu estivesse sendo estuprada outra vez. Havia duas diferenças importantes no modo como as pessoas falavam sobre as recordações de experiências positivas ou traumáticas. 1. A forma como as lembranças se organizavam. E 2. As reações físicas a elas. Casamentos, nascimentos e formaturas eram lembrados como eventos do passado, histórias com começo, meio e fim. Ninguém disse que, em certos períodos, se esquecera por completo desses acontecimentos. Por outro lado, as lembranças traumáticas eram desorganizadas. Os participantes recordavam muito bem certos detalhes: o cheiro do estuprador, a ferida na testa de uma criança morta, mas não conseguiam lembrar a sequência de eventos ou outros detalhes vitais: a primeira pessoa que chegou para ajudar, se embarcaram numa ambulância ou num carro da polícia. Também perguntamos como eles se lembravam do trauma em 3 momentos: logo após o evento, quando se sentiram mais perturbados pelos sintomas, durante a semana antes do estudo. Todos disseram que logo depois do episódio não conseguiam narrar o ocorrido a ninguém, o que não surpreende quem trabalha ou já trabalhou num pronto-socorro ou num serviço de ambulâncias. Pessoas que chegam depois de um acidente de carro em que uma criança ou um amigo morreu se mantêm num silêncio aturdido, emudecidas de terror. Quase todos tinham flashbacks reincidentes. Sentiam-se atordoados por imagens, sons, sensações e emoções. Com o tempo, mais detalhes sensoriais e sentimentos eram ativados, e a maioria dos participantes passava a lhes dar algum sentido. Começavam a saber o que sucedera e a ter condições de relatar o episódio a outros, uma história do que chamamos a lembrança do trauma. Aos poucos, as imagens e os flashbacks escasseavam, mas a melhora maior ocorria na capacidade de concatenar os detalhes e a sequência do acontecimento. Na época de nosso estudo,
85% dos participantes contavam uma história coerente, com começo, meio e fim. Poucos desses relatos careciam de detalhes importantes. Percebemos que as narrativas dos 5 voluntários que diziam ter sido vítimas de abuso quando crianças eram as mais fragmentárias. As lembranças ainda vinham como imagens, sensações e emoções intensas. Em essência, nosso estudo confirmou o sistema duplo de memória que Janet e seus colegas da Salpêtrière haviam descrito mais de 100 anos antes. As lembranças traumáticas eram fundamentalmente diferentes das histórias que contamos sobre o passado. São dissociadas. As sensações que entraram em nosso cérebro por ocasião do trauma não se amalgamaram de forma adequada numa história, num trecho de autobiografia. Talvez a constatação mais importante do estudo tenha sido que a recordação de um trauma, com todos os seus comprometimentos associados, não o resolve necessariamente, como Breuer e Freud afirmaram em 1893. Nossa pesquisa não respaldou a ideia de que a linguagem pudesse substituir a ação. A maioria dos voluntários era capaz de contar uma história coerente e também experimentar a dor associada a essas histórias, mas eles continuavam a ser assaltados por imagens e sensações físicas insuportáveis. A pesquisa sobre o tratamento contemporâneo por exposição, o principal elemento da terapia cognitivo-comportamental, teve resultados igualmente desapontadores. A maioria dos pacientes tratados com esse método continuava a apresentar severos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático 3 meses depois de encerrado o tratamento. Como se verá, encontrar palavras que descrevam o que aconteceu pode ser conveniente, mas nem sempre acaba com os flashbacks ou melhora a concentração, estimula o envolvimento na própria vida ou reduz a hipersensibilidade a decepções e ao que se percebe como agravo. Ouvindo os sobreviventes. Ninguém quer recordar o trauma. Nesse aspecto, a sociedade não difere das próprias vítimas. Todos queremos viver num mundo seguro, controlável e previsível. E as vítimas nos lembram que as coisas nem sempre se passam assim. Para compreender o trauma, temos de superar nossa relutância natural em confrontar aquela realidade e cultivar a coragem de ouvir os testemunhos dos sobreviventes. Em seu livro Holocaust Testimonies e Ruins of Memory, Testemunhos do Holocausto, as Ruínas da Memória, de 1991, Lawrence Langer escreve sobre seu trabalho no Fortunoff Video Archive na Universidade Yale. Ouvindo relatos sobre o Holocausto, trazemos à luz um mosaico de evidências que somem o tempo todo em camadas intermináveis de incompletude. Lutamos com os começos de uma história que não acaba, repleta de intervalos incompletos, defrontando-nos com o espetáculo de uma testemunha hesitante, que as solicitações insuportáveis da memória profunda muitas vezes reduzem a um silêncio dolorido. Como diz uma de suas testemunhas, se você não esteve lá, é difícil descrever e dizer como era. Como os homens agem sob tal estresse é uma coisa, mas comunicar e exprimir essa experiência para alguém que nunca soube que esse grau de brutalidade existe parece uma fantasia. Outra sobrevivente, Charlotte Delbo, descreve sua existência dupla depois de Auschwitz. O eu que estava no campo não sou eu, não é a pessoa que está aqui, diante de você. Não, é incompreensível demais. E tudo o que aconteceu a esse outro eu, a pessoa que esteve em Auschwitz, não diz mais respeito ao eu de agora, a mim. Não tem nada a ver comigo. Tão diferentes são a memória profunda e a memória comum. Sem essa separação, eu não teria sido capaz de voltar à vida. Ela comenta que até as palavras têm um duplo sentido. De outra forma, alguém nos campos que foi atormentado pela sede durante semanas nunca mais seria capaz de dizer: estou com sede. Vamos preparar uma xícara de chá. Sede depois da guerra tornou-se de novo um termo corrente. Por outro lado, se sonho com a sede que sentia em Birkenau, as instalações de extermínio em Auschwitz, eu me vejo como estava naquele tempo, emaciada, destituída de raciocínio cambaleante.
Langer conclui com pungência: quem é capaz de encontrar para esses mosaicos feridos da mente um túmulo adequado onde possam descansar? A vida continua, mas em duas direções temporais ao mesmo tempo, ficando o futuro incapaz de escapar à pressão de uma memória carregada de dor. A essência do trauma consiste em ser esmagador, inacreditável e insuportável. Cada paciente exige que suspendamos nossa percepção de normalidade e aceitemos que estamos lidando com uma realidade dupla, a realidade de um presente relativamente seguro e previsível que convive com um passado desastroso. A história de Nancy. Poucos pacientes expressaram essa dualidade de maneira tão vívida como Nancy, chefe de enfermagem num hospital do meio-oeste, que com frequência vinha a Boston para se consultar comigo. Algum tempo após o nascimento de seu terceiro filho, ela submeteu-se a um procedimento rotineiro em pacientes de ambulatório, uma ligação tubária laparoscópica. As trompas uterinas são cauterizadas para impedir uma futura gravidez. Porém, por lhe ter sido administrada anestesia insuficiente, Nancy acordou depois de iniciada a cirurgia e assim permaneceu quase até o fim, às vezes caindo no que ela chamou de um sono leve ou um sonho. Às vezes, dando-se conta do horror da situação. Não tinha como alertar a equipe de cirurgia, mexendo-se ou gritando, pois receberam um relaxante muscular para impedir contrações musculares durante a cirurgia. Estima-se hoje que algum grau de consciência anestésica ocorra em cerca de 30.000 pacientes de cirurgia nos Estados Unidos a cada ano, e antes disso eu já havia prestado depoimento em juízo em favor de várias pessoas que tinham ficado traumatizadas ao viver experiências dessa natureza. Nancy, porém, não queria processar o cirurgião ou o anestesista. Só desejava trazer à consciência a realidade do trauma, a fim de poder se libertar dele. Eu gostaria de encerrar este capítulo citando vários trechos de uma série de e-mails em que ela descreveu sua torturante jornada até a recuperação. No começo, Nancy não sabia o que lhe acontecera. Quando voltamos para casa, eu ainda estava atordoada fazendo as tarefas típicas de uma dona de casa, mas sem sentir de verdade que estava viva ou que era real. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Durante dias permaneci em meu próprio mundinho desconectado. Não podia usar o secador de cabelo, a torradeira, o fogão, qualquer coisa que esquentasse. Não conseguia me concentrar no que as pessoas estavam fazendo ou me dizendo. Não me importava com nada. Estava cada vez mais ansiosa, dormia cada vez menos. Sabia que estava me comportando de forma estranha e só queria entender o que me assustava tanto. Na quarta noite depois da operação, por volta das 3 da manhã, comecei a me dar conta de que o sonho em que eu vivia o tempo todo se relacionava às conversas que eu tinha ouvido na sala de cirurgia. De repente fui transportada de volta àquele ambiente e senti meu corpo paralisado queimando. Estava presa num mundo de terror e horror. A partir daí, disse Nancy, sua vida passou a ser invadida por memórias e flashbacks. Era como se a porta se abrisse um pouquinho, permitindo a intrusão. Havia uma mistura de curiosidade e fuga. Eu continuava a ter medos irracionais. Sentia um medo mortal de dormir. Tinha uma sensação de terror ao ver a cor azul. Meu marido, infelizmente, arcava com as piores consequências de minha doença. Eu me zangava com ele, embora não o quisesse. Dormia no máximo de 2 a 3 horas, e a vigília era tomada por horas de flashbacks. Mantinha-me cronicamente hiperalerta, sentindo-me ameaçada por meus próprios pensamentos e querendo fugir deles. Perdi 10 quilos em 3 semanas. As pessoas comentavam sobre minha aparência o tempo todo. Comecei a pensar em morrer. Passei a ter uma visão muito distorcida da minha vida. Todos os meus êxitos diminuíam e velhos fracassos eram ampliados. Eu estava ferindo meu marido e já não podia proteger meus filhos de minha raiva. 3 semanas depois da cirurgia, retomei o trabalho no hospital. A primeira vez que vi alguém com uma roupa cirúrgica foi no elevador. Quis sair dali no mesmo instante, mas é claro que não podia.
Então fui invadida pela vontade irracional de agredir aquela pessoa, e só me contive com muito esforço. Esse episódio desencadeou cada vez mais flashbacks, terror e dissociação. Ao voltar para casa, chorei o tempo todo. Depois disso, me aperfeiçoei em atitudes de fuga. Jamais pisava num elevador, nunca ia à lanchonete, evitava os andares cirúrgicos. Aos poucos, Nancy conseguiu juntar seus flashbacks e criar uma lembrança compreensível, ainda que medonha, de sua cirurgia. Recordou as palavras tranquilizadoras das enfermeiras da sala de cirurgia e um breve período de sono depois de iniciado o efeito da anestesia. Então, lembrou como começou a acordar. Toda a equipe estava rindo do namoro de uma das enfermeiras. Senti o toque do bisturi, depois o corte e a seguir o sangue quente escorrendo em minha pele. Tentei desesperadamente me mexer, falar, mas meu corpo não reagia. Não conseguia entender o que ocorria. Senti uma dor mais profunda, das camadas de músculos se separando por sua própria tensão. Eu sabia que não deveria sentir o que estava sentindo. Nancy lembrou-se em seguida de alguém remexendo em sua barriga e identificou os movimentos como a inserção de instrumentos laparoscópicos. Sentiu sua trompa esquerda ser pinçada. De repente, senti uma dor intensa de queimação. Tentei fugir, mas a ponta do cautério me perseguia, queimando sem parar. Não existem palavras para descrever o terror dessa experiência. Essa dor não estava no mesmo campo de outras que eu tinha sentido e superado, como as de um osso quebrado ou do parto natural. Ela começa como uma dor extrema, depois continua incessante, à medida que vai queimando a trompa. A dor de ser cortada com o bisturi empalidece diante desse sofrimento atroz. Aí, de repente, a trompa direita sentiu o impacto da ponta cauterizante. Ao ouvir o pessoal rir, por algum tempo perdi a noção de onde estava. Pensei estar numa sala de tortura e não entendia por que me torturavam e não pediam a informação que queriam. Meu mundo se reduziu a uma pequena esfera em torno da mesa de operação. Fiquei sem noção de tempo, de passado, de futuro. Só existia dor, terror e horror. Eu me sentia isolada da humanidade, profundamente só, apesar de cercada de tanta gente. A esfera se fechava a meu redor. Em minha agonia, devo ter feito algum movimento. Escutei a enfermeira da anestesia dizer ao anestesiologista que eu estava leve. Ele ordenou mais anestesia e em seguida disse a meia voz: "Não é preciso pôr nada disso na chá." Essa foi a última lembrança que recuperei. Em e-mails posteriores que me mandou, Nancy lutava para capturar a realidade existencial do trauma. Quero lhe descrever como é um flashback. É como se o tempo se dobrasse ou se deformasse, de modo que passado e presente se fundem, por assim dizer, como se eu fosse transportada fisicamente ao passado. Os símbolos relacionados ao trauma original, por mais benignos que sejam na realidade, estão totalmente contaminados e, por isso, se tornam objetos a ser odiados, temidos, se possível destruídos, no mínimo evitados. Por exemplo, um ferro de qualquer tipo, um brinquedo, um ferro de passar ou uma chapinha de cabelo, passam a ser visto como um instrumento de tortura. Cada vez que via uma roupa cirúrgica, eu ficava à parte da realidade, confusa, fisicamente doente, e às vezes, conscientemente furiosa. Meu casamento está se deteriorando aos poucos, né? Meu marido passou a representar as pessoas sem coração que riam, a equipe cirúrgica e que me magoaram. Eu existo num estado duplo. Uma apatia generalizada me cobre com uma manta. No entanto, o toque de uma criancinha me traz de volta ao mundo. Por um momento, estou presente e sou parte da vida, não mera observadora. Curiosamente, vou muito bem no trabalho e o tempo todo recebo avaliações positivas. A vida continua com seu clima de falsidade. Essa existência dupla é estranha, bizarra. Eu me canso dela. Entretanto, não posso desistir da vida.
Não posso me iludir e acreditar que basta ignorar a fera para que ela vá embora. Muitas vezes, acreditei que lembrava tudo a respeito da cirurgia, só para descobrir mais uma coisa nova. São muitos os trechos daqueles 45 minutos de minha vida que permanecem desconhecidos. Minhas lembranças ainda estão incompletas e fragmentadas, mas já não penso que preciso saber de tudo para compreender o que aconteceu. Quando o medo diminui, eu me dou conta de que posso lidar com ele, embora parte de mim duvida que eu consiga. O chamado para o passado é forte. É o lado negro de minha vida. Tenho de morar ali de vez em quando. A luta também pode ser uma forma de saber que sobrevivi, uma reprodução da luta para sobreviver, uma luta que aparentemente ganhei, mas não posso admitir. Nancy precisou submeter-se a outra operação, esta de maior porte. Escolheu fazê-la num hospital de Boston. Convocou uma reunião prévia com os cirurgiões e o anestesista para expor sua experiência anterior e pediu permissão para que eu ficasse na sala de cirurgia. Pela primeira vez em muitos anos vesti um traje cirúrgico e a acompanhei enquanto a anestesia era administrada. Dessa vez, ela acordou com uma sensação de segurança. 2 anos depois, escrevi a ela pedindo autorização para usar seu relato de consciência anestésica. Nancy respondeu, me atualizando quanto ao progresso de sua recuperação. Eu gostaria de poder dizer que a cirurgia a que o senhor teve a bondade de me acompanhar encerrou meus sofrimentos. Infelizmente, não foi o caso. Depois de mais ou menos 6 meses, tomei 2 decisões que se mostraram providenciais. Deixei meu terapeuta cognitivo-comportamental e procurei um psiquiatra de linha psicodinâmica. Também me matriculei em aulas de Pilates. No último mês de terapia, perguntei a meu psiquiatra por que ele não tentava me curar como todos os outros haviam tentado, em vão. Ele disse que partira do princípio de que eu, como fora capaz de cuidar de meus filhos e de minha carreira, tinha resiliência suficiente para me curar sozinha desde que se criasse um ambiente protegido. Aquela hora, a cada semana, se tornou um refúgio no qual eu podia desvendar o mistério de como ficara tão lesionada, e depois havia reconstruído uma ideia sobre mim mesma que era una, não fragmentada, pacífica, não atormentada. Com o Pilates, encontrei um núcleo físico mais forte, assim como o encontrei numa comunidade de mulheres que de bom grado me deram uma aceitação e um apoio social que estavam distantes de minha vida desde o trauma. Essa combinação de fortalecimento psicológico, social e físico proporcionou uma sensação de segurança pessoal e domínio, relegando minhas lembranças para o passado distante, permitindo que emergissem o presente e o futuro.